E se eu te dissesse que as riquezas não são criadas em bancos, fábricas ou mercados de ações, mas nascem e são nutridas primeiro na mente humana? E se um desejo ardente, quando misturado com uma fé inabalável, pudesse ser transmutado em seu equivalente físico e monetário? E se os seus pensamentos realmente forem coisas? Olá, ouvinte! Obrigado por escutar a Top Audiolivros. Lembre-se de seguir o nosso canal aqui na plataforma e também as nossas redes sociais. Preparamos um gráfico do livro com as principais ideias e sacadas do autor. Clique agora no link gráfico do livro na descrição e tenha acesso ao material ilustrado com passos simples e fáceis para você saber tudo sobre o livro em minutos. No início do século XX, um jovem e desconhecido jornalista chamado Napoleon Hill conseguiu uma entrevista que mudaria o curso de sua vida e a vida de milhões de pessoas. O homem que ele entrevistou era Andrew Carnegie, na época, o homem mais rico do planeta. Durante o encontro, Carnegie lançou um desafio a Hill, uma tarefa monumental que alteraria sua vida. Ele acreditava que o sucesso não era um acidente. Ele acreditava que era uma fórmula, uma ciência, uma filosofia composta por princípios específicos que poderiam ser aprendidos, dominados e aplicados por qualquer pessoa com a vontade de fazê-lo. Carnegie desafiou Hill a passar os próximos 20 anos de sua vida sem pagamento, estudando os homens mais bem-sucedidos de sua era, homens como Henry Ford, Thomas Edison, John D. Rockefeller e Theodore Roosevelt, para destilar essa filosofia secreta em um guia único e acessível para a pessoa comum. Napoleon Hill aceitou o desafio, e o resultado dessa busca de 2 décadas é o livro que estamos explorando hoje. Talvez o manual de sucesso mais influente já escrito, Quem Pensa e Enriquece. Este não é um livro sobre dinheiro da maneira que você talvez pense. Não é sobre ações, poupança ou orçamentos. Este é um livro sobre o poder inexplorado, quase mágico, da mente humana. É um manual para uma tecnologia que reside adormecida dentro de cada um de nós, a tecnologia do pensamento focado e carregado de emoção. A filosofia central de Napoleon Hill é radical e, para alguns, inacreditável. Ele afirma que o ponto de partida de toda conquista não é o trabalho duro, nem a educação, nem a sorte. O ponto de partida de toda conquista é um desejo. Um desejo ardente, incandescente e obsessivo por um propósito definido. Ele argumenta que os seus pensamentos são uma forma de energia, e quando você aprende a focar essa energia, a misturá-la com as poderosas emoções de fé e persistência e a dirigi-la com um plano definido, você pode influenciar a própria estrutura do universo. Você pode, literalmente, pensar e se tornar rico. Este resumo é a sua introdução a esta filosofia profunda e atemporal. Não cobriremos os 13 famosos passos de Hill para a riqueza, mas vamos nos aprofundar nos pilares fundamentais, os princípios centrais que você deve masterizar para desbloquear o poder da sua própria mente. Aprenderemos a transformar um desejo vago em um desejo ardente. Aprenderemos a construir uma fé inabalável pela ciência da autossugestão. Aprenderemos a cultivar a persistência de ferro, que é o antídoto para o fracasso. E aprenderemos a amplificar nosso poder pelo princípio da mente master. Prepare-se, porque você está prestes a aprender o segredo que criou mais milionários do que talvez qualquer outra filosofia na história. O segredo de como pensar e enriquecer. O primeiro passo para a riqueza: desejo. Toda grande conquista na história da humanidade, todo império construído, toda fortuna feita, toda invenção criada, começou como um pensamento, uma ideia, um desejo na mente de um único indivíduo. Este é o ponto de partida absoluto e imutável de toda conquista. Mas Napoleon Hill é muito claro neste ponto. Um mero desejo não lhe trará riquezas. Esperar por mais dinheiro ou querer ter sucesso é um estado passivo e impotente. É matéria de sonhos que nunca se realizam.
não realiza nada. O ponto de partida de toda conquista é um desejo ardente. É uma definição de propósito que se torna uma obsessão. É uma meta na qual você pensa dia e noite, pela qual está disposto a apostar todo o seu futuro. É um desejo tão intenso que você está disposto a queimar todas as pontes atrás de si, não se deixando nenhuma possibilidade de recuo. Hill conta a poderosa história de Edwin C. Barnes para ilustrar este ponto. Barnes era um jovem sem dinheiro, sem contatos e sem educação formal. Mas ele possuía uma coisa em abundância: um desejo ardente e consumidor de se tornar um associado de negócios do grande inventor Thomas A. Edison. Ele não apenas queria trabalhar com Edison, ele estava determinado a trabalhar com ele. Este era seu principal objetivo definido. Ele viajou pelo país de trem de carga para chegar ao escritório de Edison em New Jersey. Apareceu parecendo um vagabundo e anunciou corajosamente ao próprio Edison que tinha vindo para fazer negócios com o inventor. Edison ficou impressionado, não com a aparência do jovem, mas com o olhar nos olhos dele, o inconfundível fogo de determinação. Ele deu a Barnes um trabalho servil em seu escritório por um salário muito pequeno. Meses passaram. Depois, anos. Para um observador de fora, Barnes era apenas mais um empregado humilde. Mas em sua própria mente, ele sabia que era o parceiro de negócios de Thomas Edison a cada minuto do dia. Ele só estava esperando que a realidade alcançasse seus pensamentos. Ele não disse: "Bem, vou trabalhar aqui por alguns meses e se não tiver uma boa oportunidade, vou desistir e procurar outro emprego." Ele disse: "Eu vim aqui para fazer negócios com Thomas Edison e eu farei isso nem que leve o resto da minha vida." Ele havia queimado suas pontes, não havia recuo. Sua chance surgiu quando Edison inventou um novo aparelho, a máquina de digitar iDiphone. Os próprios vendedores de Edison não estavam entusiasmados com ela. Eles não achavam que poderiam vendê-la. Era muito nova, muito diferente. Mas Barnes viu o potencial. Ele viu sua oportunidade. Ele foi até Edison e disse que poderia vender a máquina. Ele fez mais do que isso. Ele sabia que podia vendê-la. Edison deu-lhe uma chance. Barnes foi tão sucedido, tão persistente e tão entusiasmado que Edison deu-lhe um contrato exclusivo para comercializar e distribuir o aparelho por toda a nação. Através desta associação, Edwin C. Barnes fez uma grande fortuna. Mas mais importante, ele provou a sua própria filosofia, que um homem pode literalmente pensar seu caminho para uma parceria com o grande Edison. Ele teve sucesso porque tinha um desejo claro e ardente. E ele apoiou esse desejo com persistência até que se tornasse realidade. Esta história ilustra o poder bruto do desejo. Mas o desejo por si só é apenas energia intensa. Ele precisa de um canal. Precisa de um plano. E para isso, Hill proporciona uma das fórmulas mais famosas de toda a literatura de sucesso. Os 6 passos práticos para transmutar o desejo intangível por riquezas em seu equivalente tangível e financeiro. Se você não fizer mais nada deste resumo, faça isto. Este é o núcleo prático. Primeiro passo: fixe em sua mente a quantia exata de dinheiro que você deseja. Não basta dizer, eu quero muito dinheiro. Seja definido. Até o último centavo. Há uma razão psicológica para essa definição, que é o fato de que a definição dá à sua mente subconsciente um alvo claro. Segundo passo: determine exatamente o que você pretende dar em troca do dinheiro que deseja. Não existe algo em troca de nada. Esta é uma lei universal. Que serviço? Que mercadoria? Que ideia? Que trabalho você fornecerá? Terceiro passo: estabeleça uma data definida na qual você pretende possuir esse dinheiro. Uma meta sem um prazo é apenas um sonho. O prazo cria um senso de urgência. Quarto passo: crie um plano definido para realizar seu desejo e comece imediatamente, esteja você pronto ou não, a colocar este plano em ação. Isso é crucial. Você não deve esperar.
você deve começar imediatamente, de onde quer que esteja. A ação é o que sinaliza à sua mente subconsciente que você está falando sério. Quinto passo. Escreva uma declaração clara e concisa da quantia de dinheiro que você pretende adquirir, nomeie o prazo para sua aquisição, declare o que você pretende dar em troca e descreva claramente o plano através do qual você a acumulará. Sexto passo. Leia sua declaração escrita em voz alta 2 vezes ao dia, uma vez antes de se deitar à noite e uma vez depois de se levantar pela manhã. E enquanto lê, veja, sinta e acredite que você já está na posse do dinheiro. Isso pode parecer simples, pode parecer um ritual estranho, mas esses 6 passos são uma ferramenta psicológica poderosa projetada para fazer uma coisa: programar sua mente subconsciente para o sucesso. E isso nos leva ao segundo, e talvez mais místico passo para a riqueza. O segundo passo para a riqueza: fé e sua parceira, a autossugestão. A fé é a química-chefe da mente. É o elixir eterno que dá vida, poder e ação ao impulso do pensamento. Sem fé, seu desejo ardente é como pólvora sem uma faísca. Tem potencial, mas nenhum poder para agir. A fé é a faísca que acende o desejo e põe em movimento o processo de criação. Napoleon Hill não está necessariamente falando de fé religiosa, embora reconheça seu imenso poder. Ele está falando de um estado de espírito, uma crença inabalável em si mesmo, na realização de seu desejo e numa conexão com o que ele chama de inteligência infinita. Mas de onde vem essa fé? Especialmente quando você está começando de um lugar de pobreza, dúvida e medo. Hill é claro: a fé não é algo com o que você espera. É um estado de ânimo que pode ser induzido ou criado através da aplicação consistente do princípio da autossugestão. A autossugestão é a ponte entre a mente consciente, onde seu desejo é mantido, e a mente subconsciente, onde reside o verdadeiro poder criativo. É o princípio de influenciar sua própria mente subconsciente através de pensamentos deliberados, repetidos e carregados de emoção. Sua mente subconsciente é como um jardim fértil. Ela não distingue entre sementes boas ou sementes ruins. Ela fará crescer uma bela flor com o mesmo entusiasmo que fará crescer uma erva venenosa. E é também a parte de você que não distingue entre uma experiência real e uma vividamente imaginada. Todo pensamento que você mantém, especialmente aqueles misturados com forte emoção, é uma semente sendo plantada neste jardim. Para a maioria das pessoas, este jardim não é cuidado. Elas permitem que sementes de medo, dúvida e pobreza sejam plantadas por pensamentos perdidos, por notícias negativas, pelos comentários cínicos dos outros, e então se perguntam por que sua vida é um campo de ervas daninhas. O princípio da autossugestão é o ato de se tornar um jardineiro consciente de sua própria mente. É o ato de arrancar deliberadamente as ervas daninhas do medo e da dúvida e plantar sistematicamente as sementes da fé, da coragem e da consciência de riqueza. Esta é a ciência por trás de ler sua declaração escrita em voz alta todos os dias. Quando você lê sua declaração de desejo, está escolhendo conscientemente a semente que quer plantar. Mas apenas repetir as palavras mecanicamente não é suficiente. Este é um ponto crítico. Sua mente subconsciente responde primariamente a pensamentos que foram misturados com sentimento, com emoção. Você não deve apenas dizer que terá o dinheiro, você deve sentir como se já o tivesse. Você deve fechar os olhos e se ver na posse da riqueza. Você deve gerar o sentimento de excitação, de gratidão, de realização. Esta carga emocional é o que transporta o pensamento de sua mente consciente para a subconsciente, onde ele pode começar a operar sua mágica.
Sua mente subconsciente, uma vez que aceita uma ideia como verdadeira, começará a trabalhar incansavelmente, dia e noite, para traduzir essa ideia em seu equivalente físico. Ela lhe dará palpites, inspirações e lampejos de insight. Ela o guiará para as pessoas certas, as oportunidades certas e os planos certos. Ela o conectará a este poder superior, esta inteligência infinita, que é a fonte de todas as grandes ideias. Este não é um processo de pensamento positivo vazio, é um processo de programação mental científica e deliberada. Através da aplicação consistente da autossugestão, você pode construir uma fé tão forte que se torna uma convicção inabalável. E quando o seu desejo é apoiado por este tipo de fé, o fracasso se torna uma impossibilidade. O terceiro passo principal para a riqueza: a mente mestra, Mastermind. Nenhum indivíduo tem experiência, educação, habilidade nativa e conhecimento suficientes para garantir a acumulação de uma grande fortuna sem a cooperação de outras pessoas. Esta é uma verdade fundamental de toda grande conquista. Você não pode alcançar sucesso massivo sozinho. O princípio que Napoleon Hill introduz para aproveitar o poder da cooperação é o que ele chama de a mente mestra, Mastermind. Ele a define como a coordenação de conhecimento e esforço em um espírito de perfeita harmonia entre duas ou mais pessoas para a realização de um propósito definido. Isto é muito mais do que simples trabalho em equipe ou networking. Um grupo de mente mestra é uma forma única de sinergia. Hill faz uma afirmação ousada e metafísica aqui. Ele afirma que quando duas ou mais mentes se unem em um espírito de perfeita harmonia, uma terceira mente, invisível e intangível, é criada, uma mente mestra. Esta terceira mente é uma força psíquica. É uma fonte de ideias, planos e energia criativa que não está disponível para nenhum membro do grupo sozinho. É como se a combinação de mentes criasse uma nova consciência mais poderosa que cada membro pode acessar. Pense nos grandes sucessos da história. Andrew Carnegie não construiu o seu império do aço sozinho. Ele tinha um grupo de mente mestra com dezenas de homens brilhantes, químicos, engenheiros, financistas, todos trabalhando em harmonia em direção ao único objetivo de produzir aço de forma barata e eficiente. Ele disse que tinha homens que trabalhavam para ele que eram mais espertos do que ele, mas ele coordenava seus esforços. Henry Ford não era um homem de grande educação formal, mas ele se cercou de um grupo de mente mestra que incluía Thomas Edison, Harvey Firestone e John Burroughs. Ele se baseou no conhecimento coletivo deles para construir seu império automotivo. Ele foi capaz de pegar, entre aspas, as mentes de seus amigos. Quando você forma um grupo de mente mestra, você não está apenas somando o poder cerebral dos outros membros, você está multiplicando-o. Então, como você aplica este poderoso princípio? Primeiro, você deve selecionar os membros do seu grupo com extremo cuidado. Você precisa de pessoas que estejam alinhadas com seu propósito definido. Elas devem ser positivas, confiáveis e comprometidas em trabalhar em um espírito de perfeita harmonia. A negatividade, o ego e a discórdia destruirão instantaneamente a química da mente mestra. Seu grupo pode incluir seu cônjuge, seus parceiros de negócios, seus colegas ou um grupo de amigos com ideias semelhantes que concordam em se reunir regularmente para se apoiarem. Segundo, você deve ter um propósito claro e definido para o grupo. Qual é a meta para a qual todos vocês estão trabalhando? Deve ser definida e acordada por todos os membros. Terceiro, você deve se reunir regularmente. A consistência é a chave. Reuniões semanais ou quinzenais são ideais para manter o ímpeto e um espírito de harmonia. Quarto, você deve garantir que haja um benefício para cada membro. A relação deve ser mutuamente benéfica. Você deve estar disposto a dar tanto quanto recebe.
O princípio da mente mestra é a força que amplifica todos os outros passos. Seu desejo, sua fé, seus planos, todos eles se tornam sobrecarregados quando são alimentados pela energia harmoniosa de múltiplas mentes trabalhando como uma só. Você não pode se dar ao luxo de negligenciar este princípio. Encontre sua mente mestra e você descobrirá que seu próprio poder de alcançar é multiplicado 1000 vezes. O quarto passo principal para a riqueza: persistência. Desejo, fé e uma mente mestra são pontos de partida poderosos, mas são inúteis sem a única qualidade que separa os vencedores dos desistentes. Essa qualidade é a persistência. A persistência é o esforço sustentado necessário para induzir a fé. É o antídoto para o fracasso. É para o seu caráter o que o carbono é para o aço. Transforma a matéria-prima do seu desejo em algo duro, resiliente e inquebrável. A maioria das pessoas está pronta para abandonar suas metas e objetivos ao primeiro sinal de oposição ou infortúnio. Alguns continuam apesar de toda a oposição até atingirem seu objetivo. Esses poucos são os Fords, os Carnegies, os Edisons do mundo. Não pode haver conotação heróica na palavra persistência, mas a qualidade é régia. É a capacidade de se levantar mais uma vez do que você foi derrubado. Napoleão Hill identifica 4 passos simples para cultivar essa qualidade essencial. Note como eles se conectam com os outros princípios. Primeiro passo: um propósito definido apoiado por um desejo ardente por sua realização. Esse é o ponto de partida. Se seu desejo é fraco, sua persistência será fraca. Você deve querê-lo com toda a fibra do seu ser. Segundo passo: um plano definido expresso em ação contínua. Você deve ter um plano e ele deve estar agindo sobre esse plano todos os dias. A ação é o que constrói o ímpeto e alimenta a persistência. Terceiro passo: uma mente fechada firmemente a todas as influências negativas e desencorajadoras. Isso inclui as sugestões negativas de parentes, amigos e conhecidos. Você deve ser o guardião de sua própria mente. Proteja-a do veneno do pessimismo e da dúvida. É aqui que sua aliança de mente mestra se torna seu escudo. Quarto passo: uma aliança amigável com uma ou mais pessoas que o encorajarão a seguir em frente com seu plano e seu propósito. Esse é o princípio da mente mestra novamente. Ter pessoas que acreditam em você, que o mantêm responsável, é uma das forças mais poderosas de persistência. O fracasso é um trapaceiro com um aguçado senso de ironia e astúcia. Ele se delicia em derrubar alguém quando o sucesso está quase ao alcance deles. A história de R.U. Darby e a mina de ouro ilustra isso perfeitamente. Ele e seu tio compraram equipamentos de mineração e foram para o Colorado para cavar ouro. Eles encontraram um veio de minério brilhante. Sabiam que tinham uma das minas mais ricas do Colorado. Cobriram a descoberta e voltaram para casa para levantar dinheiro para maquinário. Eles retornaram e começaram a cavar. Os primeiros vagões de minério foram lucrativos. Eles estavam prestes a pagar suas dívidas e fazer uma enorme fortuna. E então, algo aconteceu. O veio de minério de ouro desapareceu. Eles haviam chegado ao fim do arco-íris e o pote de ouro não estava mais lá. Eles perfuraram mais, tentando desesperadamente encontrar o veio novamente. Mas nada. Finalmente, eles desistiram. Venderam sua maquinaria para um sucateiro por algumas centenas de dólares e pegaram o trem de volta para casa. O sucateiro não era tolo. Ele chamou um engenheiro de Minas para examinar a mina. O engenheiro informou que o projeto havia falhado porque os proprietários não estavam familiarizados com linhas de falha. Seus cálculos mostraram que o veio de ouro estava a apenas 3 pés de onde os Darbys haviam parado de perfurar. Exatamente 3 pés. O sucateiro extraiu milhões de dólares em minério daquela mina porque ele sabia o suficiente para procurar aconselhamento especializado antes de desistir. A lição é esta: a maioria dos fracassos vem de desistir um passo antes do final.
Antes que o sucesso chegue na vida de qualquer homem, ele certamente encontrará muita derrota temporária e talvez algum fracasso. Quando a derrota alcança um homem, a coisa mais fácil e lógica a se fazer é desistir. É exatamente o que a maioria dos homens faz, mas aquele que persiste, aquele que continua perfurando apenas mais 3 pés, é aquele que herdará as riquezas. A persistência é um estado de espírito e, portanto, pode ser cultivado. A transformação, de desejante para criador. O que acontece quando você adota verdadeiramente esta filosofia? Quando você para de desejar e começa a aplicar estes princípios com fé e persistência inabaláveis. A transformação é uma mudança completa em sua relação com o mundo e consigo mesmo. O você de antes talvez fosse uma criatura das circunstâncias. Você esperava um golpe de sorte, desejava que as coisas fossem diferentes, via seus desejos como algo fora de si, algo que você tinha que perseguir ou obter. O você de depois se torna um criador de circunstâncias. Você entende que é uma poderosa estação transmissora e receptora de pensamento. Você para de esperar e começa a comandar. Você comanda a sua mente subconsciente através da aplicação científica da autossugestão. Você comanda a cooperação dos outros pela energia harmoniosa do princípio da mente master. Você comanda o seu próprio destino ao se ater a um desejo definido e ardente, apoiado por uma persistência inabalável. Você não vê mais o fracasso como um veredito final. Você o vê, como Hill insiste, como uma derrota temporária. Um sinal de que seu plano ainda não é sólido, um chamado para ser mais persistente, para buscar mais conhecimento. Você entende que toda adversidade, todo fracasso, toda dor de cabeça, carrega consigo a semente de um benefício equivalente ou maior. Você começa a operar com uma confiança quieta e certa, não porque não tenha problemas, mas porque tem uma filosofia que é mais poderosa do que qualquer problema. Você desenvolve o que Hill chama de seu sexto sentido, uma intuição, uma conexa com uma inteligência maior que o guia para as oportunidades certas e o avisa sobre perigos invisíveis. Você percebe que pense e enriqueça não é apenas um título cativante, é uma instrução literal, passo a passo. Você aprende que o universo não discrimina, ele lhe dará pobreza tão prontamente quanto lhe dará riquezas. Tudo depende dos pensamentos que você escolhe manter e do desejo que escolhe cultivar com persistência implacável. Você se torna um mestre do seu próprio destino. Você se torna o capitão da sua alma, porque você aprendeu o grande segredo, que toda conquista, todas as riquezas ganhas, têm o seu início em uma ideia. Agora, a filosofia secreta que tornou Andrew Carnegie e seus contemporâneos titãs da indústria é sua. Mas possuir o segredo não é suficiente. Você deve aplicá-lo. Você deve agir. Então aqui está o seu desafio. É o primeiro e mais importante passo que você pode dar nesta jornada. Quero que você execute os 6 passos de Napoleon Hill para transmutar o desejo em realidade. Pegue um pedaço de papel ou abra uma nota no seu celular e siga a fórmula precisamente. Escreva a quantia exata de dinheiro que você deseja. Escreva exatamente o que entende dar em troca. Estabeleça uma data definida para quando o terá. Crie um plano definido para alcançá-lo e comece imediatamente. Combine tudo isso em uma única declaração clara. E se comprometa a lê-la em voz alta 2 vezes ao dia. Todas as manhãs e todas as noites. Enquanto lê, veja e sinta-se já na posse do seu objetivo. Depois que tenha escrito sua declaração, volte aos comentários se sentir inspirado e simplesmente escreva: "Minha declaração está escrita." Este é o seu contrato consigo mesmo. Este é o seu primeiro passo definido para pensar e enriquecer. E, finalmente, se este resumo lhe revelou o verdadeiro poder criativo da sua própria mente, compartilhe-o. Compartilhe este resumo com um amigo, um membro da família ou qualquer pessoa com um grande sonho que precise de uma filosofia prática para torná-lo uma realidade. Compartilhe-o como prova de que tudo que a mente pode conceber e acreditar, ela pode alcançar. Obrigado por me acompanhar nesta jornada. Agora,
Vá escrever sua declaração. E comece.